Uma pesquisa da FGV revela que o Brasil é o país que cobra as maiores multas fiscais do mundo e os critérios adotados são subjetivos, o que traz insegurança jurídica a diversos setores. Vamos saber o impacto disso para o agronegócio agora com a nossa convidada, é a advogada mestre em Direito Tributário, Débora Gasques. Oi, Débora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Raíssa. Débora, situa para a gente como o Brasil está na comparação com outros países em relação às multas fiscais e quais países seriam considerados assim um modelo tributário e por quê? Essa pesquisa da GV, né, ela faz a comparação entre 6 países, né, 3 em desenvolvimento e 3 desenvolvidos. Isso mostra para gente como a multa do Brasil e principalmente aí a pesquisa da GV, o que que ela leva em consideração? É a multa qualificada. O que que seria essa multa qualificada? A multa qualificada é a multa prevista no artigo 44 da Lei 9430 de 96. E, em alguns casos, o que que o fisco precisa observar? Ele precisa observar a intenção do contribuinte, ele leva em consideração apenas a intenção. Então, assim, os critérios são subjetivos com relação à multa qualificada. Então, basta algum indício, e aí ele coloca, né, o artigo coloca de sonegação, fraude ou conluio, para que o fisco classifique e consiga onerar essa multa de 75% para 150%. Então, o que que se observa nos outros países? Ou a multa ela é menor, ou ela é uma multa que ela vai até 150%, mas ela não vai direto para 150%. Então, isso deixa o Brasil, e considerando que hoje nós temos um fisco que ele atua mais de forma repressiva do que colaborativa com os contribuintes, isso, considerando o nosso sistema tributário, que já é um sistema tributário difícil, isso agrava ainda mais a situação dos contribuintes. Tá certo. Você já citou aí a gente, né, que a lei utiliza uma jurisprudência com critérios subjetivos, né, para enquadrar essa sonegação. Agora, que impacto isso pode ter até penalmente para quem não atende a esses critérios subjetivos? O que acontece, né? Quando o auditor fiscal ele qualifica a multa, então ele passa da multa de 75% para 150%, ele gera uma representação fiscal para fins penais. Isso abre uma investigação penal com relação àquela conduta que foi autuada. Então, um ato, né, um ato tributário, ele gera uma consequência penal para os contribuintes. Isso é muito complexo, porque você abre e você expõe o contribuinte e às vezes ele não necessariamente agiu com dolo, ele simplesmente discorda da legislação, ele tem uma interpretação diferente, então a intenção dele não foi dolosa. E isso não fica se você vai analisar os autos e até mesmo a jurisprudência, isso não fica claro. Então, isso gera uma insegurança muito grande aos contribuintes, porque qualquer ato, né, por exemplo, principalmente as operações mais complexas, é difícil você não cometer ou interpretar a lei de uma forma diferente. E simplesmente uma interpretação diferente pode gerar uma multa qualificada, que você tem 150%, né? Então você tem o valor do tributo e em cima do valor do tributo você ainda vai ter uma multa de 150% e mais uma representação fiscal para fins penais. Isso realmente você deixa os contribuintes numa posição muito desconfortável e muito diferente do resto do mundo. E gera um receio aí por parte de investidores também, né? Agora, Débora, a gente volta às expectativas para a reforma tributária. Paralelamente, é possível adotar novas regras para a aplicação dessa multa qualificada? O que é possível ser feito, então, para melhorar essa situação? A previsão da multa ela é infralegal, né, infraconstitucional. Então, o que que vai acontecer? Na reforma tributária, provavelmente a questão da multa não será tratada, mas
quando a reforma tributária for regulamentada em âmbito infraconstitucional, provavelmente eu acho que teremos um espaço para rediscutir as multas. Acho que isso é bem importante, inclusive para dar uma maior segurança jurídica aos contribuintes. Débora, eu vou aproveitar a sua expertise, você que é especialista em direito tributário. Se o nosso país tivesse assim um nível menor de complexidade tributária, o nosso PIB poderia crescer quanto, né? Quanto isso impactaria na nossa economia? E no agronegócio, obviamente. É difícil, né? Porque até um cálculo, a pesquisa da GV traz, inclusive, acho que 6,4 percentual, mas hoje tem várias pesquisas do Banco Mundial, de várias entidades até internacionais, dizendo o quão complexo é o nosso sistema tributário e o quão os contribuintes gastam, né, para manter esse sistema tributário e conseguir, na verdade, cumprir com todas as regras. Com certeza, reduzir a complexidade vai fazer com que a gente tenha um custo menor, tenha uma segurança maior, isso vai gerar mais investimento, vai atrair mais investimento. Então, com certeza, vai ser bem benéfico. Claro, né, que os setores, né, têm divergências e complexidades diferentes em cada um dos setores, isso deve ser observado para a gente não ter uma oneração excessiva de alguns setores, mas a reforma tributária, um dos principais pilares, com certeza, é a simplificação fiscal. Débora, quando os clientes chegam aí no seu escritório, assim, qual é a principal queixa em relação a esse sistema tributário, né? O que as empresas questionam mais, o que gera mais problemas, talvez multas também? A insegurança, né? Porque, como a gente acabou de ver, né, um julgamento que você tinha uma segurança jurídica de que um trânsito em julgado não poderia ser desconstituído e vem uma decisão mudando completamente tudo que a gente acreditava como posto e imutável. Então, assim, com certeza a insegurança jurídica. As normas são complexas, ah, operações, mesmo simples, às vezes é bem complexo para entender a tributação e fazer exatamente como é previsto na lei e pode gerar, inclusive, né, interpretação diferente do próprio fisco. Então, imagina operações complexas e cada vez mais operações diferentes com hoje a tecnologia, cada vez mais no agro, eu já fui do setor do agronegócio, você tem muita tecnologia e você, com isso, tem operações diferentes e que precisa de uma análise diferente e com essa complexidade que a gente tem, é muito difícil conseguir dar uma segurança jurídica para os nossos clientes. Então, isso é a maior queixa e a gente faz muita análise de operações complexas e é difícil você dar 100% de segurança. Hoje é bem complexo. A gente vê essa dificuldade realmente do segmento empresarial, esperamos que melhore, né, com a reforma. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, uma ótima tarde para você. Boa tarde. Até a próxima.